Olá, galera do meu canal, tudo bem, gente? Acabei de chegar da minha caminhada. Pense, tô cansado. E cheguei aqui, ainda fui fazer algo de comer, ainda fui lavar o pátio, né? Limpar o pátio por causa da Amanda e da Arthurito. Para quem não conhece a Amanda e Arthurito, gente, tem vídeo aí eu passeando com o Arthur e a Amandita no parque, né? Então ainda fui limpar o pátio. Gente, eu vim aqui hoje para fazer uns breves comentários com vocês. Como é o método da UNR, né, de verdade, como é que você tem que se portar. Eu confesso para vocês que não é um método fácil, né? Quando eu aprovar, assim, vai ser uma coisa super legal, assim, de outro mundo, porque quando você começa a estudar, parece meio que impossível, assim, como que você vai se apresentar. Mas eu tenho aqui um caderninho, ó. Eu não tenho só esse caderninho, eu tenho outros caderninhos também, com desenho. Hoje eu já mais leio e visualizo, assisto vídeo do que escrevo. Mas eu já escrevi demais. Eu adoro, eu já escrevi muito. Eu gosto de escrever. Só que às vezes, quando chega num determinado período, você tem que treinar a fala. Para que a gente vai começar aqui pela UP3. Lembrando que hoje são 14 UP. Eu ainda vou render com 9 UP. Gente, primeiro eu vou explicar o que é UP. A UP é a unidade problema. É um problema que eles te dão e você tem que resolver, né? A nossa UP do meu ano de 2021, creio que 2021, nós temos UP de 1 a 9. Hoje as novas UP são de 1 a 14. Gente, o que mudou é que o tema está mais distribuído. Por exemplo, o P4 nasce Ruana Maternidade. Você só vai falar sobre pediatria, como você vai recepcionar Ruana Maternidade. Como eu vou recepcionar Juan na maternidade? Nasceu no Juan, na verdade eu vou recepcionar a mãe de Juan, que está grávida, que está embaraçada, né? Essa é o P4 que eu estou falando. A UP4 nasce Juan na maternidade, mas na UP3, a mãe de Juan já fez todos os controles pré-natais, né? Que são as visitas, que pode ter de 5 a 8 visitas, depende do livro que você está estudando. Tem livro que ela tem que fazer 5 controles, dependendo se for uma embaraçada de Rigo, até 8. E isso também, quando você vai fazer o P3, que ela concorre ao centro de saúde para levar o embaraço saudável, né? Antes de nascer Juan na maternidade, você pode ver que crescimento e desarrocho é crescimento e desarrocho. Antes de nascer Juan na maternidade, a sua mãe concorre ao centro de saúde para levar o embaraço saudável. E aí eu vou fazer todos os controles. Por exemplo, quando eu fizer a anamnese, que é uma entrevista que eu vou fazer junto com a embaraçada, primeiro eu tenho que fazer o teste de embaraço. Como é que eu posso fazer o teste de embaraço? Nós temos o teste de embaraço que hoje é muito utilizado na farmácia, mas nós podemos fazer o exame de urina, né, o exame de sangue, para ver se está presente a hormona, como é o nome da hormona HCG, hormona coriônica humana. E, se eu não me engano, gente, a partir da 12ª semana, se eu não me engano, mas a gente pode confirmar isso, depois eu vou dar uma olhada, que é a partir daí que ela vai ter a presença da hormona gonadotrofina coriônica humana, né? Se ela ainda não tiver na semana que o próprio, porque quando a gente fala de UP3, gente, eu vou falar um geralzão de tudo do meu conhecimento. A gente fala da semana do desarrocho embrionário, né? O que acontece na primeira semana. Primeiro a mulher vai estar no seu período fértil, né? Que é a partir do dia 14, que ela vai começar a... Na verdade, eu nem vou falar muito isso, que eu posso estar falando errado. Mas, enfim, tem todo o processo que o ovário vai produzir um óvulo, né? Através das células foliculares, que vai estimular a FSH, que é uma hormona folículo estimulante. Depois ela vai estimular a LH, a progesterona, até que ela vai expulsar esse óvulo na trompa de Falópio. Então, esse óvulo vai estar na trompa de Falópio, vai ter a ejaculação também. Você precisa saber na UP3 todo o processo, como acontece, quais são as células que produzem, né, o espermatozoide. Nós temos as células de Leydig, células de sostém, nós temos a testosterona, que é produzida por essas células. Isso tudo você vai aprender na UP3.
Então, quando esse espermatozoide ele vai pelo útero, ele vai até a trompa de Falópio. Gente, são michoners do espermatozoide, né? Ele pode ir para uma trompa, ele pode ir para outra. Ele tem que ir para a trompa aonde está o óvulo. Quando ele vai para a trompa, que tem o óvulo aí, ele vai ter a fecundação, né? Que a fecundação, nada mais, nada menos, é a junção do gameto masculino com o gameto feminino. Isso tudo você aprende na UP3. Como se dá o espermatozoide, quais são os passos da fecundação, que o espermatozoide ele é uma célula, como qualquer uma outra célula, porém é uma célula especializada, uma célula sexual, e ela tem tudo. Ela tem mitocôndria, ela tem sua membrana, né? Ela tem a crocina, ela tem uma enzima que se chama hialuronidasa, que essa enzima vai ajudar para que seja reconhecido o espermatozoide na membrana pelúcida, na membrana coriônica. Isso tudo você vai aprender na UP3. Então, quando tem a fecundação, ele vai passar por um processo de segmentação, que vai passar por hiperplásia, hipertrófia, cada um é uma coisa. Hiperplásia, hipertrófia é o aumento da célula, hiperplásia é o aumento da quantidade. Gente, é um repasse. Se eu estiver falando algo errado, vocês podem me corrigir aí na questão dos conceitos de hipertrófia e hiperplásia. Então, vai acontecendo uma segmentação de uma célula, 2 células, 4 células, 6 células, 16 células. E aí ele vai passar de blastocito para blastômero. Ele vai formar outras capas aí que nós chamamos de trofoblasto. Depois vai ter o sincítiotrofoblasto. Esse sincítiotrofoblasto, ele vai se juntar com a parede, né, do útero no endométrio. E aí, quando ele se juntar aí, ele vai começar a ter umas prolongações desse sincítiotrofoblasto. E ele vai liberar a hormona gonadotrofina coriônica humana, ATCR. AT, para quem não sabe, é H em português, ATCR. Então, a partir dessa semana que eu vou verificar se ela está embaraçada. Se esse sincítiotrofoblasto não tiver ainda, como se pode se dizer, se ele ainda não se prolongou para entrar nas capas do endométrio, porque o endométrio ele tem a parte secretora, ele tem a parte proliferativa, onde vai liberar um montão em espanhol, de enzima para estar fazendo com que esse óvulo, né, que foi fecundado, que ele seja aderido à parede do útero, para que ele não venha cair e aí ter um aborto espontâneo. Então, sempre a gente diz que nos exames de embaraço existe falso negativo, mas não existe falso positivo. Ela pode não ter ainda a produção dessa hormona, então vai dar negativo. Porém, ela vai estar grávida. Viu aí, gente? Já falei de um monte de coisa. As hormonas, a gente tem que ter bem claro o que é uma hormona proteica, o que é uma hormona lipídica. Tudo isso você vai estudar na UP6. Na UP3, que você tem que saber são a FSH, quem estimula ela. Quando você tem um aumento da FSH, você vai produzir a progesterona e depois você vai produzir a LH, que é uma hormona luteinizante. Essa hormona que vai ajudar com que o óvulo fecundado não caia da parede do útero. Então aí a gente já falou um pouquinho de P3. E outra coisa, quais as instruções eu devo dar para essa mulher que está embaraçada? A gente está falando de UP3, depois a gente vai falar Nasce Ruan na maternidade, porque é uma ordem. Primeiro essa mulher concura ao centro de saúde, e aí a gente pode falar um pouquinho de social, que o centro de saúde é um primeiro nível, é uma atenção primária de primeiro nível. O que temos em primeiro nível? Odontólogo, psicólogo, clínico general, kinesiólogo, odontologia, tudo em primeiro nível, oftalmologia. E em segundo nível, já vamos ter coisa mais complexa. Acá temos exemplo como o centro de saúde é primeiro nível. O centenário que está atrás da faculdade, o UNR, é de segundo nível. E o LECA, que é um hospital re grande, que está Pellegrini com Vera Mujica, aí já assim, reabilitação é de terceiro nível. Mas, gente, essa parte, primeiro nível e segundo nível, você tem que assistir. Aí vou, estão golpeando na porta. Aí vengo. Então, gente, voltando ao Nilo, porque bateram na porta, tive que abrir. Então, a gente estava falando de UP3.
O P3, ela concurre ao centro de saúde para llevar um embaraço saudável. Bueno, hay social, vos podés pasar por social si querés, pero si hay un profesor que no le gusta, no te sirve. Pero sí te va a servir para los otros años. Mientras vos llegues hasta el quinto año, siempre va a tener social, o sí. Entonces, la unidad problema te dice que ella procura el centro de salud con su pareja para llevar un embarazo saludable. Y bueno, lo primero que tengo que saber cuáles son las instrucciones yo como médico tengo que decir para ella. Lo primero que tengo que hacer es las preguntas como su nombre, su edad. Por la edad yo puedo saber si ella va a llevar, si ella tiene embarazo de riesgo. Si es menor de 15 años, si es mayor de 35 años, es de riesgo. Menor de 15 años, ¿por qué? Porque todavía no está desarrollado los aparatos sexuales, entonces es de riesgo. Y a partir de los 35 es como, no sé, ahí hay otra palabra para decir, pero no me viene ahora, como ya no tiene edad, 35 años ya los óvulos, porque la mujer tiene no es como el hombre puede embarazar a una mujer hasta los 70 años, 80, y la mujer no, porque como se terminan los óvulos. No sé explicar bien, por eso no voy a me meter en esto, pero si ella tiene menos de 14, de 15 es de riesgo, y mayor de 35 también. Bueno, ¿cuáles instrucciones debo darle a la embarazada para que cumpla un transcurso normal en su gestación? Bueno, yo tengo que decir a ella que ella tiene que ingerir ácido fólico, hierro, vitamina C, vitamina D, fibras, cálcios. ¿Y cuáles vacunas hay que poner a la embarazada? Bueno, gente, ella tiene que poner la DTPA, que es difteria, tétano, tos convulsa, antigripal. Ella tiene que poner. Ella tiene que poner la tripe bacteriana. Vos decir tripe bacteriana y antigripal está bien. Por ahí el profe puede te preguntar, ¿para qué sirve la antigripal? ¿Para qué sirve? No, perdón, antigripal para la gripe. ¿Para qué sirve la tripe bacteriana? Bueno, la tripe bacteriana es para tos convulsa, tétano y difteria. Entonces la embarazada tiene que tomar la tripe bacteriana acelular y antigripal. Por ahí, mientras voy haciendo los controles, yo puedo pedir las análisis, laboratorio, con hemograma completo, todo. Y yo puedo pedir para hepatitis B, para ver si ella tiene inmunidad. Si ella no tiene, yo también tengo que poner. Pero eso no te pregunto. Lo más que tienes que decir, tripe bacteriana. Gente, hay tripe viral. La embarazada jamás puede poner ninguna vacuna tripe viral. Sí, si ella tiene un embarazo planeado, que ella va a planear este embarazo, yo puedo verificar el carnet de vacunación y ahí ya te llevo para la OP5. Ya voy para otro lado. Pero si ella tiene un embarazo planeado, yo puedo cuidar tanto de su vacuna, cuanto de una buena alimentación, no usar alcohol, que no sea fumante y todo esto. Y por ahí el profe te puede preguntar qué proporciona la vacuna, porque ahí hablaste de la vacuna, aparte de hablar de ácido fólico, vitamina C, hierro, calcio. Él te puede preguntar qué proporciona la vacuna. Protección a la persona gestante y al bebé mediante el pasaje de anticuerpos a través de la placenta. Y bueno, gente, esto hablé un poquito, es la primera vez que estoy grabando un video con estos temas, así que no tengo mucho como llevar, pero mientras voy grabando, voy grabando mejor, y así podemos entender un poco cómo es el tema. Y las otras cosas vamos hablando en el próximo video, y yo pienso que hablamos de Nace Juan en la maternidad, y por ahí tenés que saber hacer todos los controles, saber el corte del cordón umbilical, cómo se hace, cómo hacer el test de Apgar. ¿Para qué el Apgar? El Apgar es para fijar la vitalidad del feto, la frecuencia cardíaca, el color de piel, el tonus, si tiene movimientos superiores, inferiores, cómo está el color de piel, está cianótico, está rosado. El test de Capurro es para evaluar la edad gestacional. ¿Y qué te va a evaluar? Te va a evaluar los pliegues plantares, palmares, el pabellón auricular, la formación del pezón, del pecho.
E é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho de como é a UP. Agora eu fico por aqui, vou tentar estudar um pouquinho mais e é isso aí, gente. Isso que eu falei pra vocês não é nada. Tem muito, muito, muito mais coisa pra estudar. Um forte abraço, siga aqui com o meu mate e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!